Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 49 e 50 do livro de Jeremias. Versículo 1 do capítulo 49. Este versículo reflete a disputa territorial entre os filhos de Amon e a tribo de Gade. O Senhor pergunta por meio de Jeremias: será que Amon e seu Deus deveriam desapossar Gade, que ainda ali vivia e que tinha herdado aquele território? Milcom, também conhecido como Malcã ou Moloque, era a divindade nacional de Amon. Seu nome significava o rei, mas os hebreus se recusavam a pronunciá-lo de um modo que significasse rei. Eles substituíram as vogais por O e E da palavra hebraica Bosheth, que significa vergonha, estigmatizando assim o nome da divindade de Amon. Versículo 2. Rabá era a capital da cidade dos filhos de Amon. Ela é identificada com a atual Amã, na Jordânia. Nabucodonosor venceu os amonitas no 6º ano depois da destruição de Jerusalém, por volta de 582, 581 a.C. Versículo 3. Esbom foi mencionada como sendo uma cidade moabita em Jeremias 48, versículo 2, mas ela deve ter pertencido a Amon nessa ocasião. A Ai aqui referida não é a Ai em Israel, mas é outra cidade com o mesmo nome que significa ruína. Versículo 4. Como Moabe, Amon acreditava que sua riqueza iria apartá-lo de problemas. Talvez essa riqueza foi usada para pagar o dinheiro do tributo. Versículos 5 e 6. Deus é soberano sobre todas as nações. Ele enviaria um invasor e os amonitas fugiriam pelo caminho mais rápido. Nabucodonosor derrotou Amon em 582 a.C. Porém, Deus iria mudar a sorte de Amon, assim como vai fazer para Israel e Moabe. Deus vai mudar a sorte de Amon, assim como vai fazer para Israel e Moabe. Versículo 7. Deus começa sua profecia contra Edom com um conjunto de perguntas retóricas. A primeira era sobre a sabedoria em Temã. Edom era famoso pela sabedoria, mas parece que ela não lhe serviu bem. Temã foi o primeiro neto de Esaú. Muitas vezes o nome representa todo o país, ou como aqui, uma cidade ou província em Edom. Versículo 8. Os moradores de Dedã, região não muito distante no norte da Arábia, são avisados para desviarem de Edom as suas caravanas, por causa da destruição que Deus traria à nação. Versículos 9 e 10. Ao contrário de ladrões que deixam algo para trás, Deus tem despido a Esaú de proteção e esconderijos. Versículo 12. Beber o copo é uma figura metafórica para o juízo que Deus traria sobre as nações. Os que não estavam condenados a beber o cálice se trata dos judeus. Versículo 13. Bosra era a capital e principal cidade de Edom no tempo de Jeremias. Não se deve confundi-la com a Bosra moabita, citada em Jeremias 48, versículo 24. Versículo 14. Uma vez que Edom mandou mensageiros ajudar para conspirar contra a Babilônia, agora Deus envia um mensageiro para reunir as nações contra Edom. Versículos 15 a 18. Edom estava em terreno montanhoso e suas construções foram bem fortificadas, então ela se sentia segura, mas nenhuma topografia poderia proteger Edom dos invasores que Deus enviaria. A ruína de Edom seria como a das 5 cidades da planície: Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar. Versículos 19 a 22. Deus é comparado a um leão e a uma águia. Ele arrastaria os menores do rebanho dos edomitas e planaria sobre eles como sobre a sua presa. Em meio a esse juízo, Deus faz uma pergunta sobre a sua incomparabilidade. Quem é semelhante a mim? Obviamente, ninguém se compara a Deus. Versículos 23 a 27. Damasco era a capital da Síria, portanto, a cidade representa toda a nação. Embora Damasco não esteja na lista das cidades que estão debaixo do juízo divino em Jeremias 25, versículos 18 a 26, esta profecia possui paralelos em Isaías 17, versículos 1 a 6 e Amós 1, versículos 3 a 5. Parece que os exércitos sírios juntaram-se à Babilônia em seu ataque a Jerusalém em 597 a.C. Essa pode ser a razão pela qual Damasco é condenada nestes versículos. Amate e Arpade eram 2 cidades-estados sírias, menores que Damasco. Amate ficava a 185 quilômetros ao norte de Damasco e Arpade a 153 quilômetros ao norte de Amate. A angústia de Damasco seria tão grande que ela ficou apavorada demais para fugir. Ela estava como uma mulher que está dando à luz. Versículos 28 a 33. Quedar era uma tribo ismaelita no deserto árabe. Eles eram conhecidos pela criação de ovelhas, por habitarem a leste dos amonitas, por seu comércio com a cidade fenícia de Tiro e por sua habilidade com o arco. Essa Azor não é a cidade no norte de Israel. Aparentemente era uma cidade hoje desconhecida numa região desértica.
Os povos árabes são exortados a fugir e desviar-se para longe. A data exata da campanha babilônica contra as tribos do deserto é desconhecida, mas Nabucodonosor realmente empreendeu uma incursão contra eles entre 599 e 598 a.C., antes do seu ataque a Jerusalém. Versículos 34 a 39. Elão era um antigo reino a aproximadamente 360 quilômetros a leste da Babilônia, no atual sudoeste do Irã. Sua capital era Suzã. Elão pode ser um nome geral para Pérsia. Foi subjugado pela Assíria e mais tarde ficou sob o domínio babilônico e persa. Esta profecia veio no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá. Os elamitas eram conhecidos por sua habilidade com o arco. A expressão 4 ventos é usada aqui para descrever a força militar. Deus traria essas forças militares para destruir Elão. Porém, tal como com Israel, Moabe, Amon e Egito, Deus promete restaurar a sorte de Elão. Essa nação gentílica se tornará uma destinatária das promessas de Deus. Agora nós vamos estudar o capítulo 50, versículos 1 e 2 do capítulo 50. No auge de seu poder, o Império Babilônico parecia inabalável, mas quando a Babilônia acabasse de servir ao propósito de Deus de castigar Judá por seus pecados, ela seria castigada e esmagada por causa de sua iniquidade. A Babilônia foi destruída em 539 a.C. pelos medo-persas. O termo Bel é uma contração da forma aramaica do nome Baal, que era o nome do deus da nação da Babilônia. Merodach era outro deus da nação da Babilônia. Estes ídolos, Bel e Merodach, seriam juntamente quebrados. Versículo 3. No norte da Babilônia havia duas nações, a Média e a Pérsia, que em breve fariam uma aliança e se tornariam o próximo império mundial. Ciro, o líder persa, em 539 a.C., tomou a cidade da Babilônia de surpresa e subjugou a nação. Versículos 4 e 5. Haverá uma restauração completa dos filhos de Israel e dos filhos de Judá, um novo Israel totalmente reunificado. Fala-se aqui de restauração, unificação, arrependimento e renovação da aliança com o povo de Deus no futuro. Versículos 6 e 7. Entre os pastores de Judá que fizeram errar o povo, ou seja, a liderança, estão seus reis, seus sacerdotes, seus profetas e outros líderes. Pelo fato de seus líderes deixarem que fossem enganados e depois serem abandonados, Israel e Judá foram saqueadas por seus inimigos, os quais Deus enviou. Versículos 8 e 9. Com o juízo tão certo para a Babilônia, aos que ali vivem, é dito que fujam do meio da Babilônia e saiam da terra dos caldeus. Assim como os bodes saem em disparada à frente do rebanho ao se abrir a porta do curral, assim também aqueles que foram deixados na Babilônia devem se dispersar antes que comece o juízo. Versículos 11 a 13. Deus julgaria a Babilônia em retaliação por aquilo que ela fez a Judá. A Babilônia saqueou a herança do Senhor, uma referência a Israel. A Babilônia é comparada a uma bezerra saltando pelo pasto, alimentando-se de tudo que deseja comer. A mãe da Babilônia é a cidade de Babilônia, a mãe de todos os seus moradores. Aquela que transformou tantas cidades em terras áridas e devastadas seria agora tratada da mesma maneira. A Babilônia seria envergonhada. Assim como Judá tornou-se um sinal de advertência para os outros, do mesmo modo será a Babilônia. Versículos 14 a 16. As forças de ataque recebem ordem para se alinhar e dar início à batalha contra a Babilônia. Agora é a Babilônia que se submete. Declara-se que esta é a vingança do Senhor, indicando que a Babilônia colherá as consequências do seu pecado. Aquele que semeia e aquele que leva a foice descrevem a população rural que experimentaria a violência da guerra antes mesmo que os moradores da cidade. Versículos 17 a 20. No meio de sua declaração de juízo sobre a Babilônia, Deus faz uma promessa de restaurar Israel, seu correio desgarrado, de volta à terra prometida. A Assíria subjugou Israel no 8º século a.C. e os babilônios fizeram a mesma coisa no 6º século. O perdão de Deus para o pecado de Israel naqueles dias será completo. Mesmo que alguém procure a maldade de Israel, não será achada. Versículo 21. Os inimigos da Babilônia devem atacar Merataim e os moradores de Pecode. Merataim era provavelmente o distrito de Marratim, na ponta do Golfo Pérsico. Pecode era provavelmente o Kudu, um povo do leste da Babilônia. Versículos 23 e 24. A Babilônia é chamada de o martelo de toda a terra, uma descrição de sua força conquistadora. A Babilônia havia armado laços e perseguido nações. Agora era sua vez de ser apanhada e quebrada. Versículo 25. A queda da Babilônia seria a obra do Senhor. Os exércitos que derrotaram a Babilônia foram as armas da indignação de Deus. Versículos 26 e 27.
Os mortos da Babilônia serão amontoados como montões de ruínas que derramam fora de celeiros. Touros levados para o matadouro provavelmente é uma metáfora para se referir aos soldados da Babilônia que seriam derrotados e mortos na batalha. Versículo 28. É uma referência aqui aos fatos dos babilônios terem queimado o templo do Senhor durante a destruição de Jerusalém. Versículos 29 a 32. A cena é de cerco de guerra. Flecheiros salpicariam os muros da cidade com setas para fornecer cobertura aos homens construindo e usando rampas e arietes. Exércitos invasores acampariam do lado de fora dos muros da cidade sitiada e os fugitivos de cidades sitiadas seriam perseguidos, capturados e mortos. A Babilônia colheria aquilo que havia plantado. Havia destruído Jerusalém e Judá, então seria destruída. O império passaria para a história. Assim como foi com a Assíria, o orgulho da Babilônia seria a causa de sua queda e nenhum aliado seria capaz de livrar a Babilônia no dia do castigo. Versículos 33 e 34. Todo Israel está em vista nestes versículos. A nação é retratada como aguardando a sua soltura, a sua libertação. E o Senhor Deus, que os redimira no passado, seria o seu redentor novamente. Ele daria descanso à terra. Versículos 35 a 38. A espada do Senhor e as espadas dos medos e dos persas destruiriam os caldeus, os moradores da Babilônia, os príncipes, os sábios, os mentirosos, os valentes, os cavalos, a mistura de povos e todas as classes. As imagens de escultura da Babilônia não seriam capazes de ajudar quando Deus secasse as águas do país. Versículos 39 e 40. Estes versículos apresentam metáforas comuns de derrota e desolação. A destruição da Babilônia seria tão severa e permanente como a destruição de Sodoma e Gomorra. A antiga Babilônia ainda é hoje uma ruína desabitada, com solo improdutivo e foi transformada em sítio arqueológico. Versículos 41 a 43. Estes versículos são próximos em conteúdo a Jeremias 6, versículo 22 a 24. O que aconteceu com Judá vai acontecer à Babilônia. A invasão viria do norte, ou seja, dos medos e persas. Versículos 44 a 46. Assim como a enchente do Jordão expulsa um leão de sua toca para os lugares altos mais habitados, Ciro viria sobre a Babilônia. A Babilônia era tão forte e impossível de ser conquistada que o anúncio de sua queda foi uma das coisas mais notáveis que aconteceram entre as nações ao longo de muitos anos. Não é de admirar, então, que Ciro tenha sido aclamado como um grande conquistador por todas as nações daqueles dias. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 49 e 50 do livro de Jeremias.